E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo sempre cheio de informação, com aquele comprometimento de muita credibilidade. E é por isso que estamos recebendo ele novamente aqui em nosso programa e nós ficamos muito felizes. Dr. Igor Vilela, fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia e leitura biológica, está aqui sempre no programa Elga e Você, ajudando a transformar a vida das pessoas. Doutor, muito obrigada. Elga, mais uma vez eu te agradeço e aquilo, né? Sempre que nos convida, estarei aqui presente. E agradecer a todos os espectadores da TV Pantanal, né? Que para mim é um prazer estar aqui, poder falar um pouco, né? O que a gente trabalha, o que a gente vive no dia a dia do nosso consultório. E o mais legal, né? Trazer informação para as pessoas, né, doutor? Porque principalmente a sua especialidade. O que eu percebo, principalmente em cada visita do doutor aqui em nosso programa, e a resposta do público, entendeu? Eu compreendo que as pessoas falam, meu Deus, tem solução para o meu problema. E não é nada absurdo, assim, ou que vai ter que ter uma investigação muito detalhada, sabe? Às vezes as pessoas já até desistiram. Elas, por exemplo, nosso bate-papo de hoje é em relação à dor. E a dor justamente foi escolhida porque são as primeiras perguntas das pessoas. Tipo, nossa, eu convivo com uma dor aqui a minha vida inteira. E ela acaba aceitando aquilo, sabe? Que eu vou ter isso para a minha vida inteira. E não precisa, né, doutor? Não. Essa é a melhor parte. É porque assim, né? Eu já venho de uma formação de base fisioterapeuta. Sim. Né? Então, é comum falar que o fisioterapeuta trabalha só com isso, né? Isso. Então, trabalha assim, mas hoje já tem quase 10 anos que eu trabalho muito mais com a parte além, né? Além, que é a parte somato-emocional, né? E o que a gente vai falar aqui hoje é, muitas vezes, qual a diferença de uma dor somato-emocional que está impactando na parte física, né, do corpo, e muitas vezes a dor que muitas vezes pode ter origem de distúrbio ortomolecular, que a gente chama de distúrbio de minerais, distúrbio de oligoelementos, ou muitas vezes por intoxicações de metais pesados. Nossa, doutor, você trouxe 3 fatores que eu quero até que o doutor foque para as pessoas realmente entenderem em casa. 3 origens de dor, né? Distintas. Distintas. As somato-emocionais, que é da questão emocional, Sim, que reflete no físico, porque nós somos seres integrados, né, doutor? Perfeito. É uma parte que o doutor fala sempre e é realmente, assim, transformador quando você passa a ter esse conhecimento. A parte de falta de oligoelementos, é isso? Isso, que são os minerais do corpo, né? E por que Às vezes um desequilíbrio. Exato. A pessoa está aí sofrendo de dor e é a falta de algum mineral. Exatamente. E muitas vezes também o nosso corpo não está retendo ou está fixando em algumas estruturas do nosso corpo esses metais que são ditos metais pesados, que são intoxicação daí seria. Intoxicação. Que e causa dor. Demais, né? E acontece demais. Nossa, eu mesmo, da maquiagem, né? Quando eu fui fazer eu fui fazer o exame, minha gente, já vou aqui, né, dar meu testemunho. Quando chegou aqui na maquiagem, alarmou tudo. É intoxicação, que às vezes muitas pessoas não estão sabendo de onde que... Ainda bem que você ainda não tem nenhuma alteração de grande porte, né? Tem, doutor, tem sim, eu que não assumi ainda. Mas eu estou fazendo inclusive a maquiagem, eu desenvolvi uma alergia decorrente da maquiagem. Infelizmente, ao meu trabalho, eu quero me apresentar bem para as pessoas, mas eu estou fazendo aí alguns testes com alguns outros tipos de maquiagem para ver se eu corrijo esse problema, sabe? Tem solução. E equilibrar lá também, lá no Dr. Igor, né? Tem solução. Hoje já tem produtos, né? Como você está falando mesmo, né? Vamos puxar um gancho hoje. Possui produtos na área cosmética que minimiza isso. Sim. Né? Tem empresas que já fazem isso. Né? E é bom até falar sobre isso, porque às vezes as pessoas assim acreditam que os produtos não têm diferença. Tem muita diferença. São produtos que causam uma intoxicação, né, doutor? Muita. Na questão da maquiagem, quais são o que mais causa intoxicação? Minerais, eu não sei como fala, minerais? No caso da área cosmética, né?
por exemplo, alguns tipos de maquiagem que que precisa fixar, Tipo né? base, assim mesmo. Elas têm uma alta concentração de alumínio e mercúrio, porque Olha ela precisa fixar. Entendi. Ela precisa fixar. Então, hoje, existe, mas assim, se você usa uma maquiagem de um valor, você pode colocar ela aí que é 5, 6 vezes o valor mais. Mas é importante o doutor falar isso, que a diferença está aí. Às vezes você paga um pouquinho mais caro, mas você está cuidando da sua saúde. E hoje existem produtos, igual tem uma empresa que a gente gosta muito, que tem um sérum facial, que ele foi desenvolvido baseados nesses tipos de paciente como você, que são os alérgicos. Que eu uso, inclusive, da Nutrônica. Exatamente. Eu uso, inclusive. Exatamente. Muitas mulheres fazem uso, né? Chega à noite, lá na sua hora da beleza, dos cuidados. Eu também uso da Nutrônica, o meu sérum. E é muito bom, porque ele tem produtos que fazem como se fosse uma proteção, para proteger sua pele. Vocês sabem muito bem, dá o efeito primer, né, que usar antes da maquiagem. O doutor tá entendido, né? Porque assim, eu tive que aprender, porque Sim. como eu tinha pacientes que tinha isso, eu fui buscar informação, buscar no lógico. mercado o que falou, tem como eu chegar para você e falar, não use mais, use uma vez ao dia maquiagem, não tem como. Difícil. Mas a gente vai protegendo a sua pele. Sim. Com essas questões e vai retirando os metais pesados que causam essa alergia no seu corpo. Sim, e é bom assim fazer as pessoas despertar, né? Ter essa atenção, ter essa responsabilidade, porque às vezes a pessoa acha que maquiagem é inofensiva, senão nem estaria aqui disponível para a venda, é aí que se engana. Exato. Na verdade, isso aí pode desencadear outros males. Com certeza. Mas, doutor, voltando na questão da dor, quantas pessoas sofrem com muitas dores pelo corpo, dores em articulação? Então, quais são as mais frequentes que chegam no consultório do senhor? Chega de tudo, sabe? Chega de tudo? Chega de tudo. Porém, hoje eu vou te dar um caso de uma paciente que nos procurou e ela chegou com um quadro de depressão, com tendência suicida, Nossa. mas com muita dor. Né? Então, o caso dela, a dor dela era totalmente somatoemocional. Mas por quê? Por uma questão de uma impotência perante a situação de vida. Então, na visão da leitura biológica, tudo que é dor são circunstâncias em que o corpo não está conseguindo resolver uma questão de impotência. E aí, quando ele resolve minimamente, ele gera a dor. Por quê? Porque é para tentar te limitar, para te parar, para que aquilo, você não está dando conta dessas questões da vida, eu vou tentar te parar. E às vezes não tem como nós pararmos. É como se fosse uma proteção, então. Exato. É uma proteção. Só que o corpo coloca esse mecanismo, só que aí, claro, no caso dessa paciente, veio um outro mecanismo. Né? Então, quando a gente achou a questão dela, demos a informação, fomos e corrigimos no corpo, ela já sai do consultório, Igor, estou sem dor lombar. Né? A dor era lombar. A dor lombar. E essa dor lombar fala muito do eu, né? Do eu, mas não é eu, Igor, né? É a paciente, o eu da paciente, ela como pessoa. Entendi. E ela tinha uma questão que ela sentia uma desvalorização, porque ela se separou. Sim. E ela sentiu que ela se doava muito pela essa relação. Doutor, eu estou assim realmente passada, né, como diz, mas eu vou aproveitar que não só eu estou passada, Claro. está todo mundo que está assistindo, está curioso para saber mais sobre essa, mas a gente vai dar aquela paradinha, tá bom? Perfeito. Bem rapidinho, mas antes, vamos falar de saúde, vamos falar de Nutrônica. NutroHair é a associação de 11 vitaminas e 4 minerais que trabalham em conjunto para garantir saúde ao cabelo e estimular o crescimento dos fios. Dentre os 15 compostos, temos a junção de silício e biotina em concentrações específicas para o fortalecimento e crescimento capilar. A ação do NutroHair possibilita a diminuição da queda dos fios e permite que o cabelo se desenvolva e cresça de modo mais saudável e nutritivo. Os benefícios também são direcionados
cuidados à pele e às unhas. NutroHair é Nutrônica. Deixa a Nutrônica fazer parte do seu dia a dia. Querem saber mais, ter mais informação? Então, atenção, aproveitem esta oportunidade. Pega seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Estamos de volta hoje recebendo mais uma vez Dr. Igor Vilela, que está aqui trazendo informações assim sensacionais, como sempre, doutor. Obrigado. E olha, obrigada mais uma vez por te receber aqui, viu? Sempre é um prazer. Imagina, eu que agradeço estar aqui sempre, podendo falar um pouco mais para a população, né? Com certeza. E são informações que não é toda hora que você tem acesso, doutor. É isso que eu falei no final do bloco anterior que eu estava passada. Eu estou passada por essa informação. Então, a pessoa estava aí com um quadro de depressão, sim, com dores lombar, sim, que foram desencadeadas por um certo desprezo que ela tinha na vida. Como é que foi mesmo? É que, na verdade, é uma impotência que ela vivia, né? Que é a temática do músculo. Porque o músculo, qual é a função fisiológica dele? Fazer movimento. Sim. Então, para nós, ou nós somos potentes por uma questão, né? Sim. Quando a gente está na academia, a gente está lá puxando... Lógico, nós somos potentes, né? Ou tem coisa que a gente é impotente. Só que no caso dessa paciente, ela sentiu uma impotência perante a situação vivida. Porque para ela era aquilo, ela fazia tudo pelo casamento, ela fazia tudo pela família, mas ela, porque muitas vezes... Ela estava esquecida. E muitas vezes... Gente, mas tem tantas mulheres, mães, avós, que estão nessa situação. E será que elas não têm dores? Nossa, muitas. Tenho certeza. Não, eu digo isso porque, lógico, a gente convive com pessoas que têm essas reclamações. Na nossa família, nos nossos amigos, né? E isso é dor aqui, é dor Sim. ali. Isso aí é muito importante porque, às vezes, a solução está aí. E o que a gente diz, cada caso é um caso. Sim, não quer dizer que tem que ter uma investigação, né? Não quer dizer que você ter uma dor lombar seria por uma... Mas a temática existe. Qual é o eu? O que o eu da pessoa, né? O que ela não está conseguindo fazer? Porque muitas vezes, claro, às vezes se você é mãe, tem uma coisa que você não pode fazer. Sim. Mas às vezes você queria fazer. Com certeza, aquela limitação. Que é normal, mas o corpo sente, é o que eu digo. Eu gosto, por que eu gosto muito da micro? Porque ela é muito precisa. É assim, não quer dizer que você pode não querer, mas o seu corpo sentiu. Sim. Entende? Você não sabe que sentiu, mas manifestou ali, O seu corpo sentiu, o seu consciente que pode... eu lidei bem com essa situação. Esse tempo atrás eu escutei de uma amiga que ela falou assim pra mim, eu queria poder sair com vocês, mas eu não posso ir pelo meu filho. Sim. Ela queria sair? Queria, mas ela não poderia porque ela não tinha como deixar ninguém com o filho dela. Entendi. Então, existe uma circunstância. Sim. Mas para cada um é uma temática. Para cada pessoa é uma temática. Para ela pode não ter tido dor, pode ter tido nada. Né? De repente, essa mesma situação para uma outra pessoa... para outra pessoa desencadeia um problema. Ela desencadeia algo. Por quê? Porque cada um... Essa limitação, essa restrição, esse não poder... Essa impotência. Entendi, que doutor. É a temática específica. E quando é de origem somatoemocional, você pode dar qualquer medicação. Que não corrige. Que não corrige, porque a causa não é medicamentosa. Não é desequilíbrio. Por isso que tem pessoas que vivem aí com dores, que não sabem, claro, fazem vários tratamentos, tomam vários medicamentos e chega nada até resolve. Operar e nada Chega resolve. A operar. Entende? Porque a causa não é fisiológica, é somato-emocional. Claro que se você toma um relaxante, relaxa, mas volta novamente. Entendi. Né? É temporário, né? É temporário, que já aí, por isso que a gente também foi buscar outras coisas, quando a dor é, por exemplo, de uma falta de magnésio.
que aí é a tal da ortomolecular, Entendi. que é um desequilíbrio de muitas vezes da tireoide, como nas mulheres. Aí é aquele equipamento OligoScan, isso, o doutor já falou. Exato, que aí a gente foi buscar, porque tipo, por exemplo, tem casos que tem paciente que tem um desequilíbrio emocional, tem o desequilíbrio do oligoelemento e ainda tem um metal pesado no corpo. Intoxicando. Aí o que? É aquela bagunça, né? Que a gente vem corrigindo. Então, doutor, chegando no seu consultório com alguma dor, por exemplo, para tentar trazer aí claro, a mais clareza para os nossos telespectadores. A primeira investigação é se é somato emocional? A primeira investigação é o que a gente fala que é a anamnese, né? É saber o que foi, o que está acontecendo. Faz aquele bate-papo. E aí a gente, quando a gente sabe que tem essa origem, a gente já vai para micro, né? E aí depois, um segundo momento, o paciente, a gente convida, olha, você gostaria de fazer o OligoScan? Porque aí a gente vai ver mais coisas. Agora tem casos quando o cara chega, olha, eu tô com uma dor pós-Covid, eu nem faço micro nele antes. Primeiro sabe que é um desequilíbrio. Eu sei que é desequilíbrio. Aí primeiro eu faço o OligoScan, eu sei o que dá desequilíbrio, eu sei o estresse oxidativo do corpo. Claro que tem somato emocional por trás, mas primeiro eu preciso um pouco restabelecer e depois eu peço, volta daqui 30 dias para a gente fazer uma micro, para a gente tirar agora a parte somato emocional. E assim, por isso que a gente fala, né, a gente fala com bastante propriedade, foi mais de 3 mil casos atendidos, né? Do Covid. Do Covid. Sim. Né? E hoje, né, mais de 1.500 casos, assim, que eu tenho na minha cabeça pós-Covid. E graças a Deus, com muito sucesso. Por quê? Porque a gente está tratando as causas, não os sintomas. Os sintomas é somente para alertar. Opa, eu sei que está tendo isso, então eu vou fazer isso. Entendi, doutor. Nossa, realmente, na questão do Covid, o doutor já trouxe essas informações várias vezes, que realmente teve um reflexo, né, das pessoas que tiveram o Covid. E depois dores, pós-vacina, dores. A vacina também desencadeou problemas? Dores. É porque não é que... Aí, gente, eu tenho muito cautela para falar isso, mas difícil, eu sei. Eu falo para a população, porque assim, ó, quando você entra com algo no seu corpo que não é que ele é ruim, mas é algo que o seu corpo já está sentindo muitas coisas. Entendi. E aí o corpo ele entra em mecanismos, né, fisiológicos. Sim. Então, a vacina não é o ruim, mas é algo que às vezes cada corpo sente. Teve gente, não vamos negar aqui que teve gente que teve piora, teve gente que não teve nada. Cada caso é um caso. Eu não estou aqui para criticar é único, né, doutor? o porquê não, vacinar ou não vacinar. Não é isso. Eu estou dizendo que tem, somente. Entendi. Cada pessoa reage de um jeito. E eu não estou falando de, não, eu estou falando de... Doutor, o que eu percebo de toda essa informação que o doutor sempre traz aqui no programa, eu vejo que o nosso corpo, lógico, é um equilíbrio, né? E eu acredito que muitas patologias, muitas doenças, elas manifestam através desse desequilíbrio, né? Isso, você falou tudo agora. É como se fosse assim, ó, vamos colocar a parte somato-emocional. Então, eu vou dividir entre os três. Sim. Então, a parte somato-emocional. Então, tem uma situação que você está vivendo que seu corpo está tentando corrigir, Sim. está tentando corrigir e ele não está te dando um sintoma. Aí veio uma situação vivida, uma impotência, uma desvalorização, um achar que não vou dar conta, uma dificuldade na direção da vida, que tudo isso são temáticas que envolvem o músculo. Pode envolver o músculo. Né? Então, aí o corpo vai e gatilha. Aí ele vem e dá o sintoma. Isso a parte somato-emocional. Sim. Uma deficiência de magnésio, um paciente mulher que tem alteração da tireoide, da paratireoide, ela não fabrica tanto magnésio. Então, não fabrica o que o oligoelemento que é para dar ali energia, aí ele pode dar fadiga, cãibra, alteração. Então, a parte, o quê? Ortomolecular, que é o desequilíbrio do seu corpo. Sim. E a intoxicação com metal pesado. Por exemplo, alumínio,
sequestra o quê? Sequestra magnésio, sequestra fósforo. Então não deixa isso, ele pega e não deixa. E ele ainda acumula nas articulações e no cérebro. Nossa. Não é? Sim. Então, olha, eu te dei 3 características diferentes que podem alterar o nosso corpo. Sim. E graças a Deus a gente tem a possibilidade de atuar dentro dessas 3 esferas. E resolvendo muitos problemas, né? Isso. Por quê? Porque a gente tenta ir na causa, vai na causa. Na verdadeira causa. Na né, verdadeira doutor? causa. Porque, igual, por exemplo, ela chega. Vou voltar um Voltando. pouquinho na paciente. A paciente chega falando, eu tô começando a ter dor daqui 1 ano. 1 ano atrás. Tipo assim, eu tenho dor há um Há ano um atrás. ano atrás. Entendi. Mas há 1 ano atrás é quando, com o perdão da palavra, as coisas explodiram. Mas o corpo dela já começa a sentir essa impotência de 20 anos para cá. Claro que aí ela fala, na verdade, doutor. Então, tinha uma dorzinha, desaparecia, voltava. Entende? Aí é quando não conseguiu mais, o corpo não conseguiu mais reestabelecer aquilo, aí o corpo entra num mecanismo que a gente chama de programa de sobrevivência, que é fazer ali, olha, você não está aguentando mais, eu vou te dar algo para te parar, para você não morrer. Entendi. É como o cérebro pensa, ele fala assim, ó, vou fazer de tudo para que você não morra. Como se estivesse poupando a pessoa. Exatamente, mas aí, Nosso corpo é inteligente. claro, mas aí a gente tem que trabalhar, você tem que fazer as Corrigir coisas da o problema, vida. né? Mas aí que são... Aí você vai trabalhando mesmo assim, mesmo com a dor. Que é isso, não é? Porque muitas Sim. vezes não tem a pessoa que fala, não tem como eu parar, não tem como eu ficar quieto. Com certeza. Eu preciso trabalhar. E aí, Não claro, posso nem ficar doente, não posso né, doutor? nem ficar doente. Eu sou uma das que falo, É. não posso ficar doente. Mas você pode ter certeza que o corpo ele te para. Sim. E quando ele te para, né, doutor? Só que é isso que a gente tenta fazer, não deixar o corpo ficar nessa sobrecarga, que é o que a gente diz. Vamos colocar o paralelo ao Covid, sobrecarga muito grande, coisas, e claro, depois que passou esse perigo, o corpo começou a ter os reflexos. Doutor, eu tive uma curiosidade aqui, né? Eu tenho Vontade. muitas pessoas que reclamam de dores de cabeça, Sim. que não abandonam nunca. Isso também pode ser decorrente de alguma dessas desequilíbrio? Claro. Porque tem relatos assim, nossa, tem uma enxaqueca terrível, tem uma dor de cabeça que me persegue. Olha, eu não sei se eu já falei no seu programa, mas eu tinha, é algo que a gente fala assim, só para entender. Eu tive no meu consultório um magistrado que ele tinha uma dor de cabeça que ninguém conseguia explicar. Só que a dor de cabeça dele foi quando ele, dentro da magistratura, tem os níveis. Você começa mais no interior e depois você vai vindo para a capital, né? E aí, a dor de cabeça dele é quando ele vem para a capital. Só que a dor de cabeça dele, a origem era somata emocional. Olha só. Total. Porque ele sentia uma desvalorização intelectual, uma impotência intelectual perante a situação vivida. Mas o caso dele, qual que era a origem? Então ele sai de uma área e ele vem para uma área que ele nunca fez, mas era uma área de família, área da família, alguma coisa ligada à família, Sim. assim, porque tem muitos anos, são quase Sim. 7 anos que eu atendi. Mas quando você falou, não veio isso na minha cabeça. E aí, por quê? Porque o corpo dele, a informação que era de desvalorização intelectual era quando ele era jovem e a mãe fala assim, olha, desse jeito que você está levando a vida, você não vai ser ninguém na vida. Entendi. Olha Então, só, ó, o cuidado que os pais têm. Dor que de ter. cabeça frontal, que é o intelecto, na nossa visão da leitura biológica, é o quê? Uma desvalorização intelectual perante a situação de vida. Só que quando ele resolvia, o que era resolver? Todo dia ele estava lidando com mães, com crianças que tinham esses problemas, né? Tá lá brigando, pleiteando algumas coisas, né? Difícil, área de família né? é difícil. E aí, quando eu perguntava para ele, eu falei assim, quando ele chegou no consultório, eu falei, a sua dor de cabeça depois que você termina o trabalho? Ele falou, justamente. Mas é por quê? Porque quando passava aquelas questões de perigo para aquela pessoa. Sim. Né? E eu atendi ele uma vez. Corrigiu. Uma vez, corrigi. Doutor, o importante, eu acredito, de toda esse nosso bate-papo e
de toda a informação que o senhor trouxe aqui, é que dor não é normal, né, doutor? Não, dor não é normal. Não precisa viver com dor. Não, dor não é normal. Tá, vamos lá. Eu fiz um procedimento cirúrgico, eu vou ter dor? Sim. Aí, Igor, por que tem mais gente que tem mais uns e outros menos? Sim. Por quê? Por exemplo, eu atendi, acho que tem assim, uns 2 anos atrás, já que você falou disso, né? E aqui o seu público é muito feminino, né? Sim. E público... Eu atendi uma paciente que ela fez uma cirurgia estética. Sim. E a cirurgia dela estava demorando muito para cicatrizar. Olha. Então ela foi no meu consultório porque ela já era minha paciente. Então ela chegou, Igor, olha, eu fiz uma cirurgia, tá demorando a cicatrizar. E eu falei, vem no meu consultório. Então, quando eu fui ver, tinha muita sobrecarga, tinha uma questão emocional, que era ligada a filho, que era a mama esquerda, no caso dela que estava tendo dificuldade para fazer. Só que eu falei para ela, olha, você está com um pouquinho de alteração de silício. Olha só. Né? Alteração de silício. Por quê? Porque ela falava, Igor, eu não estou cicatrizando. E aí, essa época, isso já tem uns 2, 3 anos, foi logo que eu comecei um novo programa que era o quê? A gente estava desenvolvendo algumas coisas e eu estava estudando muito sobre silício. Né? E o silício é o que fixa a questão do cabelo, o ácido hialurônico e a cicatrização. Né? Sim. Mas é claro, isso muitas vezes, quando você vai fazer uma cirurgia, as pessoas não fazem uma reposição. Entendi. Porque isso é uma coisa muito... E aí o médico falou assim, Como se o corpo, ele tem... É natural, ele regenera rápido isso. Ele faz uma regeneração. Não tem a pessoa que demora para regenerar. Agora, quando não está acontecendo... E aí, claro, ela tá fazendo outros tipos de procedimento. O médico fez uma excelente cirurgia. Sim. Só que o corpo dela que não estava, né? E aí quando a gente foi lá, eu dei informação da micro, que era uma questão somatoemocional, e a gente fez a reposição com silício e alguns outros minerais, 10 dias estava cicatrizado. Olha que maravilha, né? doutor. Então o quê? Estou dizendo por um procedimento, fez outro tipo de alteração que o corpo teve, mas cada caso é um caso. Com certeza. Mas ter essa informação, porque às vezes uma deficiência de algum mineral pode trazer uma situação, e se você não investigar e conseguir identificar essa origem, às vezes você faz outros procedimentos, trata outra coisa totalmente diferente. Perfeito. Né? Não é verdade? Nossa, e como? E a gente aqui tem muita coisa para falar, né? Com certeza. O próprio aparelho que veio, o OligoScan, tem hora que lá tem, ele fala, ó, você está com problema na articulação, você não precisa nem falar nada. Doutor, qual que é a frequência que seria interessante fazer o exame com o OligoScan? Olha, a gente pede, o paciente vem às vezes a primeira vez, a gente pede, ó, vamos fazer o OligoScan, aí a gente faz todo o scanner mesmo do paciente. Sim. Né? A gente vê lá para as mulheres, questão de pele, questão de cabelo e unha, questão de estresse oxidativo, questão de articulação, questão de como que seu corpo está conseguindo fazer reparações. Sim. Né? Aí você está faltando silício, você está faltando selênio, está faltando zinco. Se você fazer qualquer procedimento de botox, negócio, você não reabsorve, o ácido hialurônico reabsorve tudo. E aí você tem que ir lá fazer de novo. Volto a dizer, não é problema do produto, da ampola, não é o produto às vezes do profissional, é o seu corpo que não está preparado para receber o procedimento. Nós temos que estar em equilíbrio, né, doutor? Então, o que a gente tenta fazer hoje? É que você, quando você chega no nosso consultório, a gente faz uma varredura em você. E aí a gente suplementa, como a gente tem hoje a habilitação para isso, e depois de 30, 40, 60 dias, se quiser, faz de novo o exame, para a gente fazer o comparativo. Ver se corrigiu. Corrigimos. E aí, claro... Se tem lá, ó, tem até uma área lá que fala assim, olha, desequilíbrio somatoemocional. Ó, eu falo, ó, isso aqui, ó, não tem como, tem que fazer uma micro em você, porque tem coisa que é somatoemocional. Então, assim, veio muito para poder, mais uma vez o que eu falo,
ir a fundo, Sim. ir na causa, ir na raiz do problema. Não Gente, tem mimimi. Não tá, adorei, não tem mimimi Não no tem final. mimimi. Não tem. Doutor, olha, sempre é um prazer ter o senhor aqui, cheio de informações que realmente fazem diferença na vida das pessoas, porque tenho certeza que muitos que estão nos assistindo estão aí passando por esse tipo de problema e acabaram de ter uma informação que pode mudar a vida deles, né? É só buscar aí uma consulta, fazer os exames e não sofrer mais, né, doutor? O que a gente aqui tem toda a liberdade do seu programa, né? É o quê? É poder passar literalmente a verdade. Sim. Né? Então, o que eu estou falando aqui é o meu dia a dia do consultório. Sua experiência, É a né? minha experiência de 17 anos de profissão, né? 9 anos fazendo só isso. Ajudando muita gente. E quase 10 vezes por dia. Então... É um fluxo muito grande, né? Então assim, a gente está falando o que vocês querem ouvir, mas com todo carinho. Porque assim, a gente sabe que está sofrendo. Com certeza, eu entendo. Né? A gente sabe que você está que hoje o telespectador está sofrendo. Sim. Né? Por várias coisas, né? É trauma, é guerra, é verdade, Covid, né? Tem vários, né? Tem vários gatilhos. Gatilhos que podem né? desencadear Vários problemas. gatilhos. Ansiedade, que é o mal do século, né? Igual eu vi esse dia no Fantástico, já dando outra classificação para criança. Nossa. Síndrome pós-aula. Eu falo, não, gente, é um medo. Vamos lá, vamos tratar o medo. Olha, é uma ótima pauta para o próximo programa que o senhor voltar aqui. Porque é isso. Maravilhoso. Gente, se para um adulto que teve dor pós-Covid, uma criança que... Você acha que eles não vão ter uma ansiedade? Claro. Inclusive, teve aí um episódio, né, de uma ansiedade coletiva de crianças. Sim. E está acontecendo. Você falou, como assim ansiedade em É criança? o que eu tô falando. Aí o Fantástico foi lá falando. É verdade, querendo esse dar até episódio mesmo. outra doença lá, não sei. Doutor. Porque tudo quer colocar doença, Sim. quer falar, você tem aquilo. Não, gente, calma, vamos ver o que está acontecendo. Se para nós que temos um pouco... né, de equilíbrio emocional. Nós tivemos um monte de desequilíbrio, agora se uma criança não vai ter. Lógico, estão aí em um momento, né, de retornando às Claro. aulas, Claro. essa readaptação, quanto Claro. tempo dentro de casa, viver uma outra realidade, o medo, né? O intelecto, Com certeza. primeiro é o giz, depois é o vídeo, aí não sabe o vídeo, a aula, não... Então... Olha só. Mas, doutor, olha, sempre é um prazer receber aqui. Já estouramos todo o tempo, porque o doutor vem aqui, a gente fica aí, né, doutor? Fala muito, mas só coisas interessantes. Obrigado. E que transformam a vida de muita gente, como eu já falei. Claro. Doutor, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Eu agradeço sempre a você, ao seu programa, essa liberdade para eu poder falar o que eu preciso falar. Né? Então, eu agradeço muito, agradeço sempre a TV Pantanal, a vocês, telespectadores, porque a gente fala para vocês, né? Com certeza. E muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, doutor. Até a próxima. Tchau, tchau. E o programa Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção a esta oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram, já deixa a sua mensagem, ou para o nosso canal no YouTube. Este conteúdo já está lá disponível para você e tem um material sensacional que vale a pena. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.